Fala, fanático, olha só que interessante, né? Para aqueles que gostam de ir lá dentro do estádio torcer. A torcida, né, aqui no estado de São Paulo, vai começar a frequentar o estádio a partir da próxima semana. E no dia 7, né, o jogo contra o Santos, teremos torcida, né? O próprio site do São Paulo, o perfil oficial do sócio-torcedor do São Paulo, já está divulgando, né? Porque quem é sócio-torcedor tem ali condições diferenciadas, nós vamos falar aqui também. E eu já estou ansioso por isso. Estou ansioso pela volta do público aos estádios de futebol. Estou muito ansioso. E vou falar também a respeito de alguns pontos polêmicos aí sobre a participação do Daniel Alves em um podcast que foi publicado hoje aí. Beleza, rapaziada? Vamos embora pro vídeo. Fala, fanático! Pessoal, antes de falar do Daniel Alves, assim, até para antecipar, eu não vou dar, não é questão de dar palanque ou criar polêmica, eu não vou ficar criando chacota em cima do Daniel Alves. Eu só quero colocar alguns pontos sobre a participação dele no Flow Sports que teve hoje, a respeito daquilo que compete ao ambiente do São Paulo, aquilo que ele falou sobre o São Paulo. Só, não vou ficar em cima dele para poder a gente ficar malhando o cara que já nem joga mais no clube, graças a Deus, tá? Então esse é um ponto, daqui a pouco eu falo dele. Vamos agora falar a respeito da volta do público. Olha só, o governo do estado de São Paulo já liberou de forma gradativa a volta do público aos estádios. E aí, existe uma exigência básica, comprovar que você tomou as 2 doses da vacina ou, se tomou a primeira dose apenas, ter ali a apresentação do teste. Aí são 2 tipos de teste, um que vale por 48 horas e outro 24 horas, que você vai apresentar para mostrar que você está ali seguindo os protocolos exigidos ali pelo estado. Então, assim, eu particularmente estou muito ansioso por isso. Por quê? Não é só por conta de ser um clássico e tudo. Estamos há 2 anos sem pisarmos ali não pisarmos, porque a gente não pisa no gramado, mas sem entrar no estádio, sem pisar ali na arquibancada, sem poder apoiar, torcer, cobrar o nosso time, coisa que todo torcedor que frequenta estádio gosta de fazer, né? A gente vive isso, né? Então o que acontece? É muito importante pra gente e pro clube que vai poder captar a receita com a volta do público, mas existe uma situação mais importante ainda, que é o reflexo da torcida para os nossos jogadores, porque vejam só, em 2 anos a gente sofreu humilhação e não pôde falar nada ali na orelha dos caras. A gente sofreu eliminação, né? A gente viu jogadores bizonhos, horrorosos vestirem a camisa e que vestem até hoje a camisa do São Paulo e a gente sem poder falar nada, fora a rede social, e aí os caras vão lá, bloqueiam e estão pouco se lixando, a gente não pode estar lá dando a nossa opinião, né, ou cobrando da nossa forma, e também vimos da TV de casa o time ser campeão sair da fila, ou seja, tudo isso poderia ser diferente, né, uma experiência diferente se tivéssemos a possibilidade que a pandemia nos negou. Então, assim, graças a Deus, voltaremos aos estádios aí, todas as torcidas e de forma gradativa, e assim, eu não vejo a hora. E é importante mesmo que isso aconteça e aconteça de uma forma, digamos, positiva para a questão da saúde, por quê? Para a liberação na sua totalidade acontecer de forma mais rápida, porque quanto menor o público, mais caro vai ficar o ingresso. Na partida do Atlético Mineiro, na Libertadores, no jogo de ontem, contra o Palmeiras, a média do ingresso estava mais de R$200, um absurdo. E provavelmente os clubes vão continuar cobrando caro até poder liberar todo mundo. Então, vamos lá, vamos torcer, vamos rezar aí para que dê tudo certo e a gente saia desse momento ruim aí da nossa história e volte ali a normatização ali dos jogos de futebol aqui no estado de São Paulo, né? Agora a gente tem que comentar, rapaziada, a respeito da participação do Daniel Alves no Flow Sports, né? Como eu falei na abertura do vídeo, não é aqui para poder criticar que o cara é egocêntrico, que ele se acha o máximo, que todo mundo já sabe, né? E a ideia aqui é a gente olhar para os pontos que ele citou que tem impacto direto com a postura e o posicionamento de São Paulo, né? Para fazer essa abertura, o Daniel Alves tem aquele perfil, sempre ele é o responsável por tudo. Ele falou que incentivou o PSG a formar um grande time, porque se não fosse ele, a mentalidade do PSG seria menor. Ele disse que se não fosse ele agregar os jogadores olímpicos que estavam com uma vaidade lá em cima, talvez não tivessem ganho a Olimpíada. Enfim, ele é responsável por tudo na mente dele.
O que acontece? Ele pegou e diz, de forma geral, ele falou algumas coisas e tem uma que eu concordo com ele. Eu vou falar antes de acabar o vídeo. Uma coisa que eu concordo com ele. Mas, falando de forma global, não teve polêmica de atacar o São Paulo, não teve nada. O que ele diz? Ele atacou fortemente a diretoria. Sim, atacou a diretoria. Na ideia do Daniel Alves, tudo não aconteceu. O que não aconteceu de positivo no São Paulo foi por falta de convergência nas ideias, de que a diretoria de São Paulo não tem e não teve o mesmo objetivo do que o grupo, de que ou lá internamente as pessoas divergem dos interesses, e ele cita algumas coisas que na visão dele atrapalharam no sucesso do time que ideologicamente era formado por ele e pelo Diniz, né? Vamos lá. Primeiro, ele disse o seguinte, bom, se a diretoria de São Paulo estivesse tão engajada e com o mesmo objetivo, por que a gente vendeu o Brenner, o nosso artilheiro, no meio do campeonato? Poxa, então a gente não queria ganhar título nenhum, não queria sair da fila. Como é que e depois jogar tudo nas costas do Diniz? Aí eu digo pra vocês, e aí é um ponto onde eu concordo com o Daniel Alves. Independentemente da necessidade financeira, eu digo independentemente porque a análise não está no contexto global, que eu não tenho todas as informações. Falando para o futebol, tirando a parte financeira, não tinha a mínima condição da gente vender o nosso homem-gol. Vendemos o homem-gol, perdemos os gols. Aí depois o Luciano se machuca, a gente perde todo o nosso poder ofensivo. Fato. Dos pontos que o Daniel Alves fala e critica a diretoria do São Paulo, um que infelizmente não dá para poder acreditar que jogadores profissionais possam usar isso como desculpa, é o fato dele ter dito o seguinte, que veja só, na visão do Daniel Alves, o São Paulo estava sempre arrumadinho. O São Paulo estava ajeitado no Paulista, aí veio a pandemia, teve que parar, aí o time voltou, aí perdeu o Paulista. Foi humilhado, né? Mirassol, aquela coisa toda. Aí o São Paulo estava ajeitado, teve que acontecer não sei o que, aí voltou, aí teve que voltar o planejamento. Aí vendem o artilheiro do time. E aí ele fala do Campeonato Brasileiro. Aí ele pega e cita o seguinte, ele fala assim, a gente estava na frente, faltavam 10 jogos, aí vem trocar a diretoria, mudar todo o planejamento, quem estava conduzindo o negócio. Pelo amor de Deus, Daniel Alves, quem entra em campo são os jogadores. Se vocês tinham a consciência de que faltavam aqueles jogos para entrar em campo e jogar, era só ir lá jogar e ganhar. Aí vem pôr a culpa no Diniz. Falar aqui, sem o Brenner ficou difícil a coisa, eu até acredito, porque ficou mesmo, porque o time de São Paulo era um samba de uma nota só, né? O Diniz não sabia fazer nada, não tinha lançamento, não tinha nada, não tinha variação tática, era só aquele jogo robotizado e ridículo do Diniz, só o jogo ridículo do Diniz, e aí, automaticamente, a gente precisava de alguns jogadores. O Luciano, que foi o nosso destaque, quando ele se machucou, acabou o São Paulo, e naturalmente, sem o Brenner, a gente ficou sem ataque. Então, esse ponto de colocar que a culpa de ter perdido o título é da diretoria, aí já é demais também, né, Daniel Alves? Tirando a parte financeira do clube, tirando outros erros, vamos falar da transação do Brenner. Então, nisso eu concordo com o Daniel Alves. E agora tem os outros pontos que a gente já discorda e constantemente a gente já veio falando. Que é o seguinte, é o próprio Daniel Alves vir citar que o Diniz, ele tinha, que a grande qualidade do Diniz, aquela coisa baboseira que ele repete, era formar pessoas, formar caráter, que ele transformou a vida das pessoas e que pouco importa, e que os times, que o futebol brasileiro é ingrato e que todos os lugares que o Diniz passou, ele, apesar de não ser campeão, ele é bem visto pela molecada, pelas pessoas. Ô, Daniel Alves, não existe isso, né? Você, torcedor do outro lado, não vamos cair nessa besteira, né? É óbvio que todo time de futebol, o papel que ele faz ali de ser humano pode ser importante, pode complementar, mas o clube de futebol ele só existe para competir. O clube de futebol ele só é rentável para competir. E o Daniel Alves não fez carreira na área de humanas. Ele está fazendo área esportiva, né? É uma hipocrisia ele falar que não é, que a questão toda não é ganhar, se desde quando começou a participação dele, tudo que ele coloca na mesa é falar dos títulos dele. Aí ele sempre fala, não, mas aqui eu não tô querendo me aparecer, nem nada, não é importante título, mas eu sou o maior vencedor. O Cicinho foi o maior campeão no São Paulo, jogou mais porque jogou mais do que eu, ganhou mais coisas aqui. Mas
só fez isso, porque eu ganhei todo mundo. Ele ganhou no São Paulo e eu ganhei o mundo. Então, assim, são essas coisas que o Daniel, ele traz. E, assim, graças a Deus ele não tá mais no São Paulo. Mas ele colocou uma situação que eu acho importante a gente avaliar, que é assim, ele jogou a culpa da diretoria ter falado em algum momento que devia a ele, e ele não queria falar que devia a ele, porque a partir do momento que falam isso, as pessoas iriam cobrar dele, dizendo que a falta de performance era porque ele não recebia. E aí, a verdade é, se o São Paulo devia e falou que iria negociar, e depois ele fez o que fez, gente, não vem falar que ele queria preservar o São Paulo e que a saída dele do São Paulo não foi por causa de dinheiro. Claro que foi. O São Paulo deve, ele deve, mas quem decidiu não se apresentar foi ele. E a justificativa dele é que não se apresentou porque estava com o ambiente instável e sabia que ia ser criticado até a Copa do Mundo, porque ele foi jogar, que a prioridade dele é a seleção, aquela coisa toda, e que ele sabia que se ele ficasse no São Paulo seria ruim. A grande questão é que ele não contava que ia ficar sem clube. E aí tem as contradições. Ele começa a participação dele falando, não, eu tô sem clube por opção, e eu tinha dito, e o que vale é a palavra do homem, que eu não participaria de nenhum clube aqui no Brasil se não fosse o São Paulo. Mas acabando a participação dele, foi perguntado para ele o que vai acontecer. Ele, no final, agora nesse final do ano, como só tinha campeonato brasileiro e tudo, eu tô parado, eu não aceitei ir pro México e para outros lugares, então no início do ano que vem, de repente a gente volta a conversar, não sei se jogar aqui no Brasil, eu quero jogar de forma competitiva. É óbvio que ele vai tentar jogar aqui no Brasil novamente, essa balela dele de jogar, manter a palavra dele, vai embora, né? Ele já deixou isso bem claro, e eu também tô um pouco me lixando, ele pode jogar onde ele quiser, né? O clube que o receber, que fique com essa bomba. Mas é importante a gente ver que as contradições que ele planta, elas são sempre as mesmas, né? Ele critica o psicológico das pessoas que só falam besteira, ele só fala verdades, né, na cabeça dele. Então, assim, eu acho que para você, torcedor aí que tá vendo alguns lugares, o Dani Alves falou isso, que são os recortes de frases, são os cortes da própria entrevista. Poxa, o Daniel, eu não vi ele batendo no São Paulo. Não vi ele batendo no São Paulo. O que eu vi foi ele fazendo mais uma apresentação totalmente egoísta, falando dele, que ele é o máximo, que ele faz de tudo e que as pessoas no caminho dele erraram, né? E para não cometer nenhuma injustiça, deixa eu ver se ele teve mais algum outro ponto que a gente poderia comentar aqui. Gente, nada mais. Então, assim, não tem nada. Para aqueles que estão acreditando que houve uma grande polêmica, não houve. Na verdade, ele ficou tentando declarar amores ao São Paulo de ponta a ponta na entrevista, declarar amores, e no final das contas o que contou foi o dinheiro. Ele está, sim, agora sem clube, vai fazer de um tudo para no ano que vem jogar em algum clube que queira recebê-lo. Inclusive, antes de acabar o vídeo, ele falou que morreu de amores pelo Petralha, né? O dirigente do Atlético Paranaense. Não, morreu de amores, que se apaixonou, mas não deu certo. Ou seja, a balela de que não jogaria em outro clube iria por água abaixo se ele tivesse se acertado com o Petralha nessas conversas que ele teve agora. Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um grande abraço.